Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Estou com saudade, né? Ficar trancada em casa é tenso, mas tudo isso vai passar, certo? Enquanto isso, vamos meter brasa nos estudos, tá? Porque eu também tô aqui, também estudando. E essa aula que eu vou gravar é uma revisão do conteúdo de evolução, tá? Eu vou falar sobre evidências evolutivas. Então, eu fiz aqui um esquemazinho para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Quero que vocês assistam com atenção. Deixem as dúvidas, tá? Nos comentários, tanto na sala de aula virtual como no portal. Eu quero que após que vocês assistam essa aula, vocês respondam uma lista que eu vou passar. Essa lista tem 4 ou 5 questões somente sobre o conteúdo. E na próxima semana a gente vai fazer uma live. Marisa vai passar para vocês o horário e a gente vai tirar dúvidas justamente dessa aula e das questões. Além disso, eu também vou deixar no final desse vídeo um desafio, tá? E eu quero que vocês respondam esse desafio lá no portal. Então, lá no portal eu vou colocar a imagem da questão do desafio. Eu quero que nos comentários vocês respondam. Isso vai servir tanto para a gente discutir na próxima aula, como também para eu saber quem está acompanhando. Então, eu quero que todo mundo, por favor, responda a esse desafio. E o prazo de responder é até a nossa aula da semana que vem, tá? Depois que passar a aula, já acabou o prazo. Beleza? Beijos, então acompanhe aqui. Bom, gente, vamos lá, né? A gente tá trabalhando na segunda série o conteúdo de evolução. E dentro desse conteúdo a gente pode trabalhar como é que a gente mostra que as evoluções elas aconteceram e que elas continuam acontecendo. Então, através do estudo das evidências evolutivas. Repare esse cladograma aqui, gente. Cladograma é uma representação gráfica de uma história evolutiva. Então, aqui eu estou comparando o grupo A, B e C, que são espécies, tá? E aí, veja que nessa história evolutiva, em determinado momento, com esse ancestral comum mais antigo, eles compartilham características em comum. Então, nesse marco aqui evolutivo, nesse momento evolutivo, essas características, elas estão nos grupos A, B e C. Porém, ao longo da evolução, em determinado momento, aconteceram por pressões seletivas, um distanciamento desses grupos. E aí, nesse marco aqui, nesse momento evolutivo aqui, essas características são somente compartilhadas entre B e C. Isso aqui é mais recente, tá? Esse ponto aqui é mais recente. Então, se a gente perguntar assim, quais grupos que têm um parentesco evolutivo mais próximo? A gente tem plena certeza que é o grupo B e C, justamente por esse momento evolutivo aqui, tá? Essas características evolutivas, elas estão mais recentes e compartilhadas entre B e C, tá? Bom, então, quando a gente fala sobre evidências evolutivas, a gente tem algumas formas de comparações. São os fósseis, né? Os fósseis, eles são vestígios, marcas deixadas pelos seres vivos durante a evolução. A gente também pode ter organismos preservados inteiros, né? Em resina e âmbar. Esses vestígios, eles não são ossos, tá, gente? Muita gente acha que são ossos, mas não são. É exatamente aquela simulação que a gente fez no laboratório. Então, a gente comparou, a gente simulou a produção de um fóssil, de uma concha. Quando a gente pegou a concha, a gente marcou ela na massa de modelar e depois a gente colocou o gesso. Esse gesso endureceu e quando ele endurece, ele fica justamente com a marca da concha. Então, esse gesso é uma estrutura, um vestígio deixado pelo organismo, pela concha, tá? Órgãos vestigiais são justamente estruturas que hoje não desempenham uma função, né? Elas estão atrofiadas, mas que, se a gente olhar para trás, ela já teve uma função. Então, exemplo no ser humano, um apêndice cercal. Esse apêndice hoje, ele não tem nenhuma função mais no sistema digestório. Só que antigamente, né, isso no nosso ancestral mais antigo, esse apêndice, ele tinha bactérias que ajudavam na produção da celulase, que é uma enzima que digere celulose. Só que a nossa dieta, ela foi mudando, né, em todo o percurso evolutivo, e hoje ela é bem vasta. Então, como a gente não tem somente esse tipo de alimentação, né,
a alimentação herbívora, então hoje ele está atrofiado, esse apêndice, para o sistema digestório. Lembrando que assim, se a gente for pensar no sistema imunológico, o apêndice ainda tem uma função que é a produção tem algumas bactérias que produzem algumas células de defesa, tá? Mas que não é o caso agora. Dentre as evidências evolutivas, também temos as bioquímicas e genéticas, tá? O genoma e o proteoma é muito importante, galera. Não esqueçam disso. Principalmente o genoma. Por quê? Há algumas semanas atrás, os pesquisadores, eles sequenciaram o genoma do vírus, do coronavírus que está circulando aqui no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um sequenciamento das bases nitrogenadas desse vírus. Então, o que eles fizeram? Eles mostraram quais são as bases que esse vírus contém. Olha, organismos que têm DNA, eles só podem ter essas 4 bases nitrogenadas, que é adenina, timina, citosina e guanina. Organismos que têm RNA, que é o caso do coronavírus, que ele tem o RNA positivo, tá? Ele só vai ter adenina, uracila, citosina e guanina. Então, reparem, a diferença entre organismos de DNA e RNA está aqui nessas bases nitrogenadas. DNA tem timina, RNA tem uracila, tá? Cuidado com isso aqui, que cai bastante. Lembrem que nos organismos, essa sequência de bases nitrogenadas, elas estão organizadas de 3 em 3, que a gente chama de trincas. Trinca que representa um códon. Então, de 3 em 3, a gente vai ter os códons. E esses códons, eles vão ser lidos, eles vão ser traduzidos lá nos ribossomos para que aconteça a produção de proteínas, tá? Então, as proteínas, elas são produzidas a partir da leitura das bases nitrogenadas, a partir da leitura do genoma, tudo bem? Então, repare, proteoma, ela é uma sequência de aminoácidos nas proteínas. Então, cada organismo, ele vai ter uma proteína específica, porque ele vai ter um genoma específico. Então, quando eu comparo o proteoma dos organismos, eu também posso estabelecer um parentesco evolutivo entre eles, tá? O mais próximo ou o mais distante. Tudo bem? Lembrem, galera, que se vocês tiverem dúvidas, eu quero que vocês destaquem elas, tá? Tanto na sala de aula virtual, como também no portal. No portal, eu vou colocar depois uma imagem de um desafio. E embaixo desse desafio, vocês podem colocar nos comentários as dúvidas dessa aula, certo? Então, é um recurso também para a gente poder discutir. Embriologia seria justamente a comparação de embriões. Então, por exemplo, se eu comparar embriões de morcego, de cobra, de baleia, de peixe, eu vou perceber que os embriões que têm mais semelhança são justamente do morcego e da baleia. Porque justamente eles são mamíferos. Então, o parentesco evolutivo é mais próximo entre eles dois do que entre cobra e peixe. Tá? Então, essa comparação embriológica vai me mostrar quem está mais próximo evolutivamente e quem está mais distante, beleza? Bom, quando a gente trabalha evidência evolutiva, galera, o que mais cai nas questões são esses dois aqui, ó. Homologia e analogia. Analogia também é chamada de homoplasia. Então, alguns autores trocam os nomes, tá? Que são sinônimos. Então, órgãos homólogos e órgãos análogos são as evidências evolutivas que mais caem. Então, a gente precisa saber bastante sobre elas. Então, vou virar aqui, tá? Pra gente poder estudar mais profundo elas. Então, gente, a analogia, ela é usada para ela não determina um parentesco evolutivo, tá? Mas a gente usa para a gente perceber que durante a evolução, esses organismos, eles sofreram uma mesma pressão seletiva. Ah, professora, como assim? Então, repare, ó, insetos e aves, eles não têm a mesma origem embrionária. Insetos são artrópodes, são invertebrados, aves são vertebrados, então a origem embrionária é diferente.
Porém, eles dois têm estruturas como a asa que desempenham a mesma função, que seria o quê? Voar, tá? Então, a gente pode usar essa regrinha aqui, ó. Insetos e aves têm uma origem embrionária diferente, mas que a estrutura, a asa, desempenham a mesma função. Então, eu posso falar que essa asa, são órgãos análogos, tudo bem? Esses órgãos análogos, eles mostram, então, uma convergência adaptativa. O que seria isso? Organismos diferentes, de origem embrionária diferentes, mas que no ambiente teve uma pressão seletiva igual. Então, aconteceu uma convergência, ó. Origem embrionária diferente, mas que há uma mesma função na estrutura. Tudo bem? Só cuidado que a analogia, ela não serve para representar parentesco evolutivo. Tudo bem? Bom, agora vamos falar de órgãos homólogos. Esse aqui, galera, tem que ter muita atenção, tem que saber bastante eles, porque cai muito, tá? Por quê? Porque órgãos homólogos, eles vão representar, eles vão refletir parentesco. Então, para eu saber se dois organismos, dois seres vivos têm órgãos homólogos, eu vou seguir essa regrinha aqui, ó. Eles precisam ter a mesma origem embrionária, mas, no geral, ter a estrutura com função diferente. No geral. Por que no geral? Porque a gente vai perceber que tem uma exceção. Então, nem sempre órgãos homólogos têm funções diferentes. Podem ter a mesma função. Por exemplo, se eu comparar a pata dianteira de uma girafa, de um cavalo e de um búfalo, a gente vai perceber que essa pata ela tem a mesma função, que é se locomover, né? Mas se eu comparar em outros organismos, morcego, homem, baleia, esse membro ele vai ter funções diferentes, tá? Então, isso mostra que os órgãos homólogos, a homologia, ela vai causar uma irradiação adaptativa, uma divergência evolutiva. Por quê? Veja, origem embrionária é igual, que é justamente o fato deles serem mamíferos, certo? Só que esse membro, no morcego, a função dele vai ser para voar. Esse membro no homem, a função vai ser para andar. E esse membro na baleia, a função vai ser para nadar. Então, são funções diferentes, ok? Então, mesma origem embrionária, com funções diferentes. E por que que isso aconteceu? Isso mostra que isso acontece porque no ambiente em que eles vivem, as pressões seletivas são diferentes. Então, repare que o lugar que morcego, homem, baleia vive são diferentes. Então, as pressões também vão ser diferentes. Porém, eles têm a mesma origem embrionária. Então, a homologia, só resumindo, ela reflete um parentesco evolutivo. Tudo bem? Vou deixar um desafio e eu quero que vocês pensem e respondam ele, tá? E na próxima aula a gente vai discutir esse desafio. Quero ver quem vai acertar, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Beijinhos!